Você sabia que o Brasil tem ou já teve dois karmas coletivos? E este fator foi determinante para que o nosso país fosse escolhido para o florescimento do espiritismo. Mas por quê? O que uma coisa tem a ver com a outra? Quais são esses karmas? E por que aconteceu no Brasil? Você vai entender tudo isto neste vídeo de hoje, através de uma explicação do médium Divaldo Franco, em um conteúdo bem fácil de entender, que é inspirado em uma de suas palestras, onde ele falou sobre esse assunto. Então eu te convido a assistir esse vídeo até o final, para entender, conhecer e saber mais sobre essa história que envolve os karmas do Brasil. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa, te convido a assistir todo esse vídeo para conhecer essa história de hoje. Te convido a conhecer esse canal através de suas inúmeras playlists com vários temas interessantes, importantes e bem curiosos que nós tratamos por aqui, aqueles temas que todo mundo gosta de saber sempre um pouco mais. E com certeza você vai encontrar algo que lhe interesse e que você goste. E se não encontrar, deixa nos comentários a sua sugestão de conteúdo para um próximo vídeo, que eu virei aqui fazer um vídeo especialmente para você, com aquele tema que você sugeriu. Então se inscreva no canal, já compartilha com outras pessoas que também gostam e precisam saber mais sobre esses assuntos. Já vai clicando aqui no gostei e já vai deixando seu comentário também. Vamos ao nosso vídeo de hoje, saber mais sobre essa história bem interessante. Foi durante uma de suas palestras que o médium Divaldo Franco falou sobre os karmas coletivos do Brasil. E ele fala o seguinte: eu não gosto muito de usar essa palavra, mas para entendermos aqui, o karma coletivo seria um karma associado a um determinado grupo de pessoas ou mesmo a uma nação. Esse karma é o resultado de comportamentos individuais de um grupo específico. Podemos tomar, por exemplo, o karma coletivo em relação a um grupo específico, como um acidente de avião, onde aqueles espíritos possuem as mesmas necessidades de expiação e evolução. Você já reparou que às vezes alguns passageiros do avião acidentado não desencarnaram, enquanto uma grande quantidade desencarna? Ou mesmo alguns passageiros deveriam estar naquele avião, mas não conseguem chegar a tempo no aeroporto. Quantas vezes acontece essas histórias que a gente vê por aí, né? Pois é, essas pessoas não estavam inseridas naquele processo de karma coletivo, daquele grupo específico, e este é apenas um exemplo. Às vezes, esse karma coletivo de grupos específicos pode ser também um desastre natural, o que acontece muito também, como aquele que vimos no Rio Grande do Sul, que foi o episódio das enchentes de 2024. Ele questiona: há determinismo? Claro que não. Nem todos que estão sofrendo lá estão resgatando faltas do passado. Às vezes, as situações dessa própria reencarnação os levaram a viver naquele local de risco, mas não podemos negar que muitos ali estão corrigindo escolhas de reencarnações passadas. É aquilo que eu sempre falo por aqui: nada acontece na nossa vida por acaso, tudo tem uma razão, um motivo, uma explicação, uma necessidade de acontecer. É uma frase que Chico Xavier também usava e que explica todas essas situações que nos acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia. E também tem uma outra frase que eu li em vários livros espíritas, que diz: nenhuma folha cai de uma árvore sem a vontade de Deus. Ou seja, tudo o que nos acontece tem um motivo,
tem uma necessidade, é uma questão de merecimento, é uma necessidade que temos de passar por determinada situação, seja para expiar algum erro do passado, seja como uma forma de prova, seja para aprender algo que precisamos aprender nessa vida. Enfim, nada acontece por acaso e nada acontece sem a gente merecer. A vida, ela é perfeita em tudo que ela faz e tudo tem um motivo e tudo nos convida a aprender algo que precisamos para conseguirmos evoluir espiritualmente e moralmente. E o karma, ele está ligado à lei de ação e reação. É praticamente essa lei de causa e efeito. Então, tudo aquilo que a gente fez um dia vamos colher. Tudo o que nos acontece hoje é o resultado daquelas escolhas que um dia a gente fez, sejam boas ou más. E aí o Divaldo, nessa palestra, ele conta a história do karma ligado à noite de São Bartolomeu, onde ele diz: os espíritos relatam que São Luís, o guia espiritual da França, estava preocupado com a história do grande país das Gálias. Em 1571, a noite de São Bartolomeu, uma grande tragédia aconteceu. Graças a Catarina de Médici, ao seu filho, Carlos IX, e à influência dos nobres e elementos do clero que induziram a grande matança, juntamente com a influência da Espanha e do Duque de Alba, contribuíram para essa tragédia. A noite de São Bartolomeu se prolonga e alcança ao longo do tempo a conquista de terras longínquas, procurando dar unidade ao país. Ela renasce por volta de 1815, quando 15.000 protestantes são assassinados e atirados ao rio, cujas águas ficam infestadas por mais de um mês. Esses ódios fazem com que a Revolução de 1789, aqueles inimigos de 1571, renasçam. E nós vamos ver nos dias do terror, nos dias terríveis de Robespierre, de Danton, uma crueldade quase impossível de ser compreendida. E então São Luís procura um meio de tirar esses espíritos do solo da França e transferi-los para uma nação que não tivesse karmas coletivos. Curiosamente, o guia espiritual do Brasil, que é Ismael, apresenta o Brasil como o país sul-americano que tem menos karma coletivo. Os nossos karmas coletivos são apenas dois: a escravidão negra, que não é o nosso karma, é de Portugal, e que nós liberamos através da Princesa Isabel, na Lei Áurea de 1888, no dia 13 de maio. Portanto, é um karma retirado da cultura brasileira. E a Guerra do Paraguai, o ódio tremendo da Tríplice Aliança, a grandeza e dureza do nosso general, o ódio de determinado personagem da corte do Brasil. Essa guerra infame até hoje deixou marcas no país vizinho e foi de uma covardia inexplicável, quando 3 países se unem contra o atrevimento de um ditador que lançou seu país nesta hecatombe terrível, onde quase crianças foram mandadas para lutar. Para o Brasil poder pagar o seu karma, construiu Itaipu, porque as leis são inexoráveis. Hoje, de fato, Itaipu é muito mais útil ao Paraguai do que a nós, que compramos energia do nosso país vizinho, por nos emprestar um pouco das águas do rio Paraná e Paraguai. Então, como essas leis soberanas são extraordinárias, Ismael se candidata a que a árvore do Evangelho seja transplantada para o Brasil. São Luís concorda que o Espiritismo nasça na França por ser o país de maior cultura, mas que ali não viceje.
ele irá florescer no país onde não existe o karma coletivo das guerras infames. Sim, tivemos pequenas guerras. Na Bahia tivemos a Guerra dos Alfaiates, no Rio Grande do Sul tivemos guerras. Até hoje são lembradas em todo o território, mas não karmas coletivos. Vamos dar à pátria o destino que achamos que é melhor. O mundo espiritual está vigilante, apanhando a nossa leviandade, a nossa fidelidade, o sentimento pátrio, o sentimento de ganância, de interesses imediatos, para então construirmos um mundo novo. Foi graças a essa negociação que o Espiritismo veio com a cultura dos franceses para cá. E quando ele foi apresentado por volta de 1865 na Bahia, foi então criado o primeiro centro espírita da América do Sul, com o nome de Grupo Familiar de Espiritismo, graças ao jornalista que mandou para Allan Kardec uma mensagem do Espírito da Verdade, recebida no solo da cidade de Salvador, e que o Espírito da Verdade em Paris confirmou a sua legitimidade. Então, não se espante que nós tenhamos alguns milhões de trabalhadores espíritas e a França não tenha talvez 2 milhares de simpatizantes. Esses ensinamentos e revelações do Divaldo Franco mostram como as nações e não apenas os espíritos adquirem karmas e débitos. Certamente é interessante também ver a escolha do Brasil para ser o local do florescimento da doutrina espírita, justamente pela nossa nação ter pouquíssimos karmas. Mas de toda forma, quando falarmos em karma, preferamos chamar de causa e efeito. Assim entendemos que se uma pessoa está sofrendo devido a um karma, está sofrendo o efeito derivado de uma causa. Ou seja, sendo uma expiação de erros, de reencarnações passadas, ela está em um processo de aprendizado e de evolução. Exatamente aquilo que eu expliquei ali anteriormente. E sobre toda essa história do espiritismo, desde que ele chegou no Brasil, como que ele chegou, por quem que ele chegou, o que aconteceu ao longo da história, o início que não foi nem um pouco fácil, foi difícil como todo começo, como em outros lugares, teve muita repressão, muita perseguição de todos os lados. Mas mesmo assim, o espiritismo ele seguiu adiante, continuou ganhando muita força e chegou no que é hoje. O Brasil é o lugar mais espírita do mundo. E toda essa história, desde o surgimento do espiritismo aqui no Brasil, todo esse caminho que ele percorreu até os dias de hoje, os médiuns importantes que surgiram no Brasil e que tiveram muita importância nessa história, tudo isso nós já temos aqui no canal em um outro vídeo que conta exatamente essa história do surgimento do espiritismo no Brasil e todo o caminho que ele percorreu até os dias de hoje. Então, se você quer conhecer melhor essa história, confira este outro vídeo que nós já temos disponível por aqui. E sobre os karmas coletivos do Brasil, você já conhecia essa história, já sabia sobre esses 2 karmas que o Brasil já teve, que foi a escravidão e a Guerra do Paraguai? Ambos, de acordo com a espiritualidade, estão sanados. Então, isso quer dizer que o Brasil não tem mais nenhum karma para pagar. Já foram pagos, já foram quitadas essas dívidas. E a explicação do Divaldo Franco é sempre muito boa, sempre muito fácil de entender e cheia de ensinamentos, reflexões importantes. Uma sabedoria muito grande tem em suas palavras. E que é sempre bom trazer por aqui para compartilhar com vocês, para vocês também saber sobre isso, porque são ensinamentos que sempre nos convidam a uma reflexão e nos trazem um grande aprendizado. E reflexão, aprendizado, ensinamento você também pode encontrar em outros vídeos que tem aqui no canal, nas outras playlists. Você pode conferir os inúmeros temas que são abordados por aqui sobre espiritismo, várias coisas relacionadas a espiritismo,
várias situações, várias histórias, relatos de experiência, vários vídeos sobre mediunidade, sobre a reencarnação, vida passada, sobre muitos fatos, situações que têm relação com o espiritismo. Nós já temos aqui muitos vídeos, são mais de 800 vídeos que existem nesse canal, que você pode conferir e pode gostar muito do que você vai encontrar por aqui, que vai lhe ajudar muito na sua vida como um espírito encarnado em evolução aqui na Terra. E também tem outros vídeos que trazem muitas aulas de história por aqui. E sobre karma, nós já temos até playlists sobre esse assunto. Tem vídeos aí sobre vários tipos de karma que existem, que você pode conferir se for do seu interesse. Tem karma de doença, karma familiar, karma de vida passada. Tem sobre o karma individual e o karma coletivo, as diferenças e as características de cada um deles, e que você pode conferir para entender melhor o assunto e saber de mais outras informações que não estão nesse vídeo de hoje. E são vídeos que complementam ainda mais esse nosso vídeo de hoje por trazer outras informações. Então fica agora aqui no Diário da Vida e confere todo esse conteúdo que nós temos disponível por aqui. E se você não encontrar o que está buscando, ainda precisando saber de alguma coisa, deixa aqui nos comentários a sua sugestão de conteúdo para um próximo vídeo. Ou a sua dúvida, a sua pergunta, se você não entendeu alguma coisa. Seu comentário é sempre muito bem-vindo por aqui. Então não esquece de deixar ele aqui nesse vídeo de hoje. E não esquece de se inscrever para não perder tudo o que ainda virá por aqui. Ainda teremos muitos vídeos falando sobre esses assuntos que sempre estamos trazendo por aqui, alimentando todas as playlists que temos. Compartilha aí com outras pessoas que também precisam saber mais sobre essas verdades da vida que falamos por aqui. Muito obrigada pela sua atenção, obrigada pela sua companhia. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.